Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Papo de 40. E hoje nós estamos com uma mulher que passou por uma transição profunda. Não trata-se só de status, mas uma mudança na sua rotina, uma viravolta na sua vida completamente. E ela está aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, de como foi tudo isso, de como ela lidou com isso, enfrentou os desafios que aconteceram e que provavelmente acontece ainda hoje. Aline Durando, seja muito bem-vinda. É um prazer, uma honra ter você aqui no Papo de 40. Boa tarde, Nádia, boa tarde, Jennifer. Com grande alegria que a gente vem hoje aqui, né, nesse Papo de 40, né, conversar, né, é uma fala que é necessária, né, a gente fazer, né, diante de tantos desafios, né, que foram impostos, que foram colocados, mas que a gente, com muita fé, com muita determinação, com muito trabalho, né, com muito apoio, com muitas ajudas, né, a gente consegue, né, chegar no nosso objetivo. Qual é esse objetivo? Né, de cuidar realmente de todas as mulheres petrolinenses, de poder representá-las, né, de poder fazer algo diferente, algo novo, porque eu gosto dessas coisas diferentes, né? Eu gosto de ser inovadoras. De repente sempre surgem muitas ideias. Às vezes eu estou em algum lugar bem estranho, mas que vem essas ideias. Então eu gosto realmente de inovar e eu acredito que essa nova missão eu trato como missão mesmo, né? Eu trato com muito cuidado, né, com muito carinho, né? Tudo que a gente gosta, assim, a gente tem, tudo que a gente ama, a gente faz por amor, com carinho, por realmente gostar de estar fazendo aquilo ali. Então, é esse momento que a gente está vivendo, então a gente quer dar o melhor que a gente tem, né? Extrair tudo de dentro, tudo que a gente tem de melhor. Mais uma vez, agradecendo a sua presença, ter aceito o nosso convite, e é essa Aline que a gente quer ouvir. A Aline que começou lá insegura, que não tinha essa segurança nesses processos, o que ela pretendia, o que esperava dela. É essa sua história que a gente vai ouvir hoje, que com certeza vai inspirar muitas mulheres. Isso mesmo, que é possível, né? É possível, né? Diante de vários desafios. E eu acredito que todos os dias, gente, pode ser ou pequeno ou em proporções maiores, em escalas maiores, a gente tem desafios na nossa vida diária. E eu acredito que a nossa idade, porque a gente tem mais de 40 anos, isso não interfere em nada. Não define. É porque não me define. Porque na minha cabeça, eu tenho 20 anos. É uma menina, exatamente. E a nossa mensagem central é uma mulher por trás de um cargo. A Aline Durando é nossa primeira dama, é a mulher que representa todas as mulheres desse município. E vamos conhecer um pouquinho lá do início. Como foi toda essa mudança? Como você recebeu? Porque antes de se tornar a primeira-dama, existe todo um processo de campanha, de expectativas criada, existe uma pressão muito grande do que está acontecendo, mas muito do que a gente pensa que vai vir a acontecer. Como foi para você? Para mim, assim, eu digo pra gente porque, quer queira ou não, todos que estão ao nosso redor, né, essas pessoas nos ajudam. Então, quer queira ou não, elas influenciam positivamente, elas nos dão força, elas nos apoiam em todas as atitudes, em todas as situações. A gente tem esse apoio por perto. Então, eu acredito que por isso que a gente consegue os resultados, a gente consegue realmente fazer essa entrega, porque a gente tem todo esse aparato, né, por trás da gente. E aí eu não tive medo algum. Eu não tive essa insegurança, eu digo, não, eu tenho que pensar, tem que ser um dia de cada vez, porque se eu for somatizar, todos os dias, colocar tudo de uma vez só, eu digo, eita, Aline, não vai conseguir. Então, o desafio de hoje, a gente vai vencer hoje, e amanhã a gente não vai pensar no dia amanhã, vamos deixar para amanhã. Então, foram um dia de cada vez. Então, a gente foi construindo nessa construção e foi dando muito certo, porque era tudo muito novo, era algo diferente, era algo novo que eu nunca tinha vivenciado. E você não sentiu essa ruptura quando você parou para pensar isso? Eu não sou mais a mesma Aline de antes. A minha vida não é mais a de Aline de antes. Eu não estou mais no anonimato. Eu estou sendo observada por todos e aí
Que impacto você sentiu assim? Minha vida é outra. É outra. Você sentiu de que forma esse impacto? Eu vi quando as pessoas começam, né, a lhe abordar, saber seu nome. Aline. E eu não conheço. Oi, Aline, tudo bom? Então, através, imagino, né, viu? das redes sociais... Saiu do anonimato e agora todo mundo lhe Isso. conhecia, mas você não... Mas eu não conheço, eu não sei o seu nome e tá lembrada de mim, então fica complicado porque a gente recebe tanto carinho, tantos abraços, né? Tanta gente chega próximo tanto de mim como de Simão. Sim. E aí a gente às vezes Precisa acolher, né? Precisa acolher e tem que ser isso, tem que ser mesmo essa troca. A gente recebe muito amor de pessoas que dizem eu oro por vocês, eu rezo por vocês, né? Que tem um carinho especial, que diz que realmente não, vocês realmente são um casal diferenciado. Então a gente recebe tanto amor, tanto carinho das pessoas e aí eu vi que realmente a minha responsabilidade perante essas mulheres, né, a essas pessoas era muito grande. Né? Então, a minha responsabilidade realmente pesou, né, que eu posso sim, eu sou referência, elas sempre falam, tem essa fala que elas dizem, você me representa, então eu quero representar da melhor maneira possível. Agora, Aline, quando a gente fala, quando eu pergunto para você, essa transição, essa virada de chave na sua vida, quem lhe conheceu antes via aquela E você Aline, conhecia, você tem aquela propriedade. Aline tímida, aquela Aline muito no canto dela, e de repente você ir para os holofotes. Holofote que eu falo em reconhecimento, Sim, né? visibilidade. Em visibilidade, né? De ser percebida por todo mundo. Essa transição para você foi uma preparação, você teve que se preparar para isso, porque você teve que ter todo o embasamento de saber receber, de saber acolher. Lógico que isso é uma coisa interna da gente, isso vem naturalmente. Mas esse impacto para você, dessa preparação para entrar no público, foi muito... Não foi tão difícil, porque eu acredito que a gente tem que agir da melhor naturalidade possível. Tudo que a gente tem de mais natural, que eu acredito que tem que ser o mais verdadeiro. Né? Então, eu acredito que tudo, você falando a verdade. Jennifer, porque me conhecia do tempo, eu sou publicitária, mas eu passei muitos anos na saúde e ela também trabalhou comigo lá na saúde por muitos anos, então ela já me conhecia desse lado, né, pacato, era quietinha, se não pedisse para abrir a boca, nem se preocupe, porque eu não ia falar. Né? E eu tive que aprender a falar. Eu morria de medo do microfone, porque eu não tinha esse hábito, não fazia uma câmera, eu tinha medo. Pelo fato de não ter essa vivência, né? E hoje não, hoje é diferente. Então eu já me vejo preparada, né? Para falar em qualquer lugar, para ter contato com qualquer tipo de pessoas, né? Então qualquer tipo, né, de pessoas a gente tem esse contato, porque a gente sabe que as pessoas são diferentes, cada um tem o seu jeito, tem a sua maneira, e aí eu me preparei justamente nisso, né? Eu acredito que a base mesmo, com tranquilidade, com calma, com muita humildade, né? Para que as pessoas percebessem realmente, não, isso aqui é de verdade, né? É realmente a Aline que eu conheci lá atrás, né? Eu acredito que tem que ser. É a mesma de hoje. Sim. Só que agora ela tem outras... Preparada para uma outra rotina. Outra rotina, outras atribuições, muito mais responsabilidade. O tempo de Aline antes era outro, acho que o relógio agora que encurtou um pouquinho às 24 horas. Imagina. Então é tudo muito cronometrado, né? O tempo da gente tem compromissos, tem agendas, então a gente tenta dar de conta disso tudo. Mas vira prazeroso, né? Mas vira prazeroso, né? Porque realmente tudo que a gente vai fazer, minha gente, o segredo é fazer com amor. O segredo é fazer com amor. É fazer com amor. Imagine, eu estar fazendo, eu vou para aquele lugar, eu vou ver ali Nádia e Jennifer, eu não quero ir para ali. Então, se torna muito chato. Né? Então, é isso, fazer realmente o que está no seu coração, o que você gosta. Então, eu acredito que o segredo é amor. Então, e por trás de tudo isso, muita humildade, muita tranquilidade. Né? Eu sempre falo, não há Aline, e muitas pessoas, muitas mulheres dizem, Aline, você é a mesma de quando eu sempre lhe conheci há não sei quantos anos, eu continuo. Você tem a mesma essência. A mesma essência, a mesma pessoa, é a mesma fala,
é do mesmo jeito, falo com todas as pessoas, independente, né, de quem elas são, de quem elas, em qual classe social elas estejam, para mim, né, tanto que esse final de semana a gente foi fazer estamos com a campanha do nosso Natal Solidário, né, 2025, lá no Transforma Petrolina, e aí a gente foi para um assentamento, o assentamento Poço do Angico, e aí vieram 2 ACSs, procurando a primeira-dama, né, só que elas imaginavam eu lá no salto, toda produzida. Elas não estavam me reconhecendo porque eu fui de tênis, eu botei meu gorro, eu botei minha camisa do Transforma. Eu vesti realmente, como diz a história. Caracterizou-se. Caracterizada, vesti a camisa mesmo da empresa e fui. E elas ficaram, meu Deus, cadê a primeira-dama? Não veio. Não veio, não, mas só que, nossa, ela é de verdade, sabe? O importante é... Ela é acessível. Ela é acessível. Não, tipo assim, eu digo, eu acho, meu Deus, será que eu estava tão desarrumada que elas não me reconheceram pelo fato, né, de ser primeira-dama, mas eu estava de tênis, eu estava realmente, íamos fazer essa ação lá no assentamento, e eu gosto de ir realmente caracterizada, entrar no clima, gostando de realmente estar ali naquele lugar, de pertencer àquele lugar, naquele momento, e levar tanta alegria como a gente levou para tantas famílias e para tantas crianças. Isso é maravilhoso. Quando a gente fala sobre transição, existe o medo. E o medo, ele é natural. O que é que me faz permanecer? É clareza de propósito. E o que é que me faz conectar com outras pessoas? É verdade. E é isso que a Aline traz. A Aline tinha uma realidade diferente, na qual ela não precisava ser vista de forma tão coletiva como acontece hoje, mas ela trouxe verdade e buscou apoio. E apoio esse que te preparou para estar vivendo essa nova rotina, essa nova realidade. Então busque, independente da transição que você venha a fazer, do quão desafiador seja, busque apoio, clareza no propósito e verdade para que você se conecte com outras pessoas genuinamente. E aí a gente trazendo para visibilidade, quando você começou ali, porque existe uma linha muito tênue com relação a Petrolina ser uma cidade muito exigente, isso cobra muito da gente em perfeição, em termos de perfeição, só que existe o lado humano, o lado vulnerável. Isso. A gente está aqui para ser de verdade, e ser de verdade é correr o risco de errar, às vezes. E aí, como é andar nessa linha do trem que às vezes é exigido, é imposto? Assim, é complicado quando você fala, é exigente, realmente aqui nossa cidade, nós somos a 3ª maior cidade do estado de Pernambuco. A gente, em primeiro lugar está Recife, né, a nossa capital, segundo lugar está Jaboatão dos Guararapes e terceiro lugar está Petrolina, porque antes Petrolina era a 6ª cidade do estado de Pernambuco e ultrapassamos Caruaru e outras cidades. Olinda, exemplo, Caruaru, e hoje estamos com a 3ª maior cidade do estado, quase 500 mil de pessoas que vêm à Petrolina à procura de oportunidade, né, de uma vida melhor para a sua família. E aqui Petrolina é feita, que eu digo, de pessoas do Brasil todo, mas também do mundo, porque aqui tem colônias japonesas, né, tem muita gente também que vem de outros países, de argentinos, vem de outros países à procura, né, dessa oportunidade nessa cidade. E aí forma que essas pessoas se formam, né, aqui dentro dessa cidade e começam, acredito que tudo que eles tinham lá, não, minha cidade tem que ter também, porque a pessoa diz mesmo, eu não sou petrolinense nascido, mas eu sou de coração. Então, vê que a cidade acolhe, recebe, né? Tá de coração e de braços abertos, né? Para essas famílias que vêm buscar. Então, realmente, a gente tem que fazer tudo que a gente tem de melhor. Né, tudo que a gente... Só que é desafiadora, porque eu ando muito essa cidade. Gente, se vocês não têm noção... Não, acho que vocês têm noção do quanto a gente caminha. Só esse final de semana a gente percorreu, acho que 95 quilômetros para ir para Atalho e para voltar. Então, mais ou menos, vocês sabem, então Petrolina é muito grande, então o raio de Petrolina é a 100 quilômetros e ainda é Petrolina. Então, são formadas por diversas culturas, né, diversos povos,
pessoas que vêm de outras cidades e outros estados, que querem também trazer a sua cultura para cá. Então, torna-se que Petrolina vai abraçando, né, vai recebendo essas pessoas, né, e aí a cultura dessas pessoas, elas vão se misturando com a cultura da gente, né, com a cultura petrolinense, e vai que essas pessoas, né, a gente vai fazendo uma coisa e diz, meu Deus, quando a gente termina uma coisa, diz, meu Deus, eu já estou pensando o que é que vocês estão projetando para o ano que vem. Eu digo, calma, a gente nem terminou esse projeto, mas não param porque querem sempre, né? A exemplo do Natal Luz. O ano passado, estava o Natal Luz, na inauguração, já tinha pessoas me perguntando como é que seria o Natal desse ano. Eu digo, calma, que deixa a gente entregar o Natal 2024 para a gente já ver como é que vai ser o Natal de 2025. Que já superou a expectativa de 2024 mesmo, né? Esse ano veio bem mais iluminado. É sempre trazer o melhor. Surpreender sempre, né? Surpreender sempre, porque a gente entende que as pessoas que moram aqui, os petrolinenses que são nascidos aqui, os aqui chegados, a gente sabe que realmente eles merecem o melhor e a gente quer realmente fazer essa entrega da melhor maneira possível. E são exigentes, né? E são exigentes e a gente, com certeza, vamos continuar no mesmo nível. A gente teve um projeto agora, no dia 12 de outubro, que foi o lançamento, que a gente, Simão já tinha feito várias entregas, a gente criou vários programas, ele criou vários programas, né, dentro da prefeitura, a exemplo do Festival Cristão, o casamento comunitário eu já tinha, mas deu uma fortalecida. O Bora Petrolina, que são vários serviços que a gente leva, né, da prefeitura para as comunidades, e ele estava faltando o público infantil entregar alguma coisa, né, para esse público, porque realmente as crianças são apaixonados, assim, é um carinho muito grande que ele recebe das crianças e com certeza eu também, porque eles vêm, abraçam, beijam, então é um carinho muito grande que a gente recebe dos pequenos. E aí estava faltando esse evento para os pequenos. E aí vamos pensar em alguma coisa. Aí a gente pensou no Bora Brincar Petrolina com Abraço e um Denguinho, que foi no Parque Josefa Coelho, sabe? Então foi uma junção de solidariedade, de alegria, né? De realmente festejar o Dia das Crianças como eles merecem, porque dentro do parque a gente colocou o quê? Brincadeiras, recreação, pipoca, algodão doce, sabe? Picolé, tudo que eles gostam. E do lado de fora, no estacionamento, teve o show de João Gomes, né, que foi um show beneficente, que foi arrecadado mais de R$1 milhão para o Hospital Dom Tomás, que teve essa pegada da solidariedade. O Transforma Petrolina também estava mesmo na entrada para arrecadação de alimentos, então a gente arrecadou quase 4 toneladas de alimentos. Então, assim, era uma coisa que devia, né, a cidade. Sim. E aí o pessoal disse, sim, ano que vem, como é que vai ser? Eu digo, epa, olha, vocês já começaram com a régua bem alta, hein? Então ano que vem vocês têm que fazer, né, sempre tem que superar, melhor, né, do que esse ano. Eu digo, melhor, pelo amor de Deus. Mas é isso. Agora, Aline, como a gente falou, né, a questão de você se reorganizar. A gente entra pro ponto de Aline mãe, Aline esposa, Aline empreendedora. E aí, como foi para você reorganizar toda essa sua vida? Saber diferenciar, saber separar, estar ali junto com o Simão e, ao mesmo tempo, estar ali dentro de casa, não deixar os conflitos externos entrar para casa e ter toda essa sintonia. É isso mesmo. Manter a sintonia, né? A sintonia, né? A harmonia, né? Tudo tem que ir conversando com tudo que já existia, né? Porque a Aline... E você tem uma criança pequena, né? Tenho uma criança pequena ainda, né? Porque eu tenho 2 filhas, né? Tem Giovana, que tem 26 anos, né? Tem Ana Lu, que tem 9 anos. Então, Giovana já é independente, mas, de todo jeito... precisa da mãe, né? Sou filha também, porque sou filha de Dona Rita, tem que ter um cuidado com ela também. Tem que estar presente, né? Sou esposa, né? Então, tudo isso teve que se
organizar, se adaptar, né? Tem as coisas de casa, porque eu gosto muito também de cuidar de casa. Né? Eu acho que isso é nosso. Sim. E coisa de casa, gente, pelo amor de Deus. Se deixar, nossa, eu fico o dia todinho em casa, porque a gente realmente é o lugar que a gente fica, né? Que a gente tá com os nossos, com quem a gente ama. Sim. Então, eu gosto de cuidar, eu gosto de arrumar ali, e eu gosto das minhas coisas tudo bem organizadas. Quem me conhece sabe que tem que ser tudo no meu padrão. Então, eu gosto desse negócio Só que o tempo é bem corrido, porque tudo tem horário, né? Tudo tem agenda, tem os compromissos. Então, meio que eu tenho que saber dosar, paudar. Né? Hoje, não, a Aline hoje ela vai fazer feira, porque a Aline faz feira. A Aline gosta de ir lá e fazer as compras dela, sabe? De estar o dia a dia. Não, hoje à tarde eu não tenho agenda, eu não tenho compromisso, porque a Aline vai ser dona de casa. Legal. Então, é mais ou menos isso. Não é terceirizar, fulano vai fazer para você, não. É não se perder, né? Da sua essência. Da minha essência, porque são coisas prazerosas que eu sempre fiz a minha vida toda antes, né, de entrar na prefeitura, como durante a vida ela continua a mesma coisa. Então, é não se perder, você deixar de fazer o que você gosta. Então, essas coisas, que é exemplo de um deles, é a academia. Todo dia dizem, nossa, você malha que horas? Eu digo, eu malho, mas é todo dia pela manhã. Sim. E ainda bem que tem 2 testemunhas aqui, viu, minha gente? Todo dia está lá. Verdade, se priorizar, né? Antes de qualquer compromisso, a Aline está lá. É Simão saindo, a Aline chegando. Olha, se organizam, é Simão saindo, a Aline chegando, organizando ali as agendas. Isso mesmo. E aí a gente vai se adaptando, né, vendo a sua rotina, ter um tempo para você ficar em casa, né, para cuidar das meninas, para ter esse apoio. Giovana, mesmo esses dias, como a justiça vai entrar em recesso, então ela está agoniada. Giovana é a minha mais velha, que é advogada. Eu digo, e aí, tá precisando de ajuda? Ela disse, sim, mas você vai me ajudar que horas? Eu digo, eu ajeito um tempo. Eu me encaixo. Vai ter um monte de coisa para preencher. Eu digo, não, eu não sou advogada, mas o que precisar, eu estou lá para ajudar, para dar suporte. Mãe sempre dá um jeito. Sempre dá um jeito. Eu digo, nem que seja... Ela disse, você vai de madrugada? Eu digo, irei de madrugada. Mas é isso. É importante a gente compreender, porque assim, cada mulher, ela tem o que traz prazer, o que para ela é importante. Não é quando a gente quer terceirizar um serviço que talvez para mim não seja algo valioso, que eu posso... Porque 24 horas se torna tão curto e a gente acaba querendo fazer porque é importante e porque é imposto pela sociedade e não porque nos traz prazer. E quando a gente fala para mulheres que são líderes, que representam, seja dentro de uma empresa, seja dentro da sua casa, como que você diria essa representação de forma linear? É possível para a Aline representar de forma linear, levando em consideração que nós somos mulheres e nós somos cíclicas, a gente tem um período que não está tão bem assim. Verdade. Então, como que você lida com isso? Tem dia, minha gente, que a gente não acorda bem, mas aí a gente realmente diz, epa, isso não me pertence, vamos lá, vamos malhar, vamos para a academia, começar logo o dia bem, porque eu digo, minha gente, a gente entra de um jeito, né? Então a atividade física, porque eu não era, gente, acho que lembra, eu era mesmo acima do peso, né? Eu tinha um peso... sobrepeso, então eu não gostava de academia, né? Eu queria ver tudo, menos o nome academia, alguém que dissesse que eu tinha que ir para academia, é um negócio, sabe? Eu não gostava. E aí eu fui vendo que realmente as necessidades, o tempo ia passando, a idade realmente ia chegando e que a gente realmente precisava. Quando eu comecei, pronto, foi uma semana de academia, as dores normais, né, de quando a gente malha, começa. Mas quando eu vim ver que minha coluna já não doía mais, os benefícios que a atividade física estava me trazendo, eu ia para a médica, nossa, que taxas são essas? Aqui há anos eu não escutava isso. Há muito tempo, nossa, você precisa melhorar. Olha a glicose, olha o colesterol,
olha isso. Então, eu fui percebendo, né, que essas pequenas mudanças que eu tinha que realmente dar essa prioridade, e só eu poderia fazer isso. Só você Né? por Não, você. só eu poderia fazer isso. Então, eu fui percebendo, né, essas melhoras no meu corpo, né, na minha saúde, porque também é a questão de saúde. Com certeza. E vai para além do físico, não é? Vai a além... prática da atividade física, ela traz Isso. outros benefícios, inclusive saúde mental. Já você tirou a palavra da minha boca. E, inclusive, a saúde mental. Porque tem dia que você está com o corpo cansado e a cabeça, gente, tá... Você não sabe por onde começar. E aí, quando eu vou para academia, que eu desço as escadas, que eu não me permito, minha gente, nem de elevador, viu? Tem que ser indo e vindo... na escada. Dia de perna é sofrimento, mas a gente desce bolando, mas dá certo. Então, eu fui vendo que realmente, né, eu precisava, o meu corpo precisava. E hoje, né, com a idade que eu tenho, 46 anos, que muita gente diz, Aline, onde é que está esses... Eu digo, gente, é só lá naquele papel, que para mim não tem significado nenhum, não tem nenhum. O que importa é a minha cabeça, né, e o meu corpo, de eu estar podendo executar minhas atividades sem depender de outra pessoa. E é o que daqui para frente tem que ser. Né? Quanto mais atividade física eu for buscar, né, procurar melhorar minhas taxas, o que é que vai acontecer? Uma idade futura. Sim. Porque hoje a gente está vivendo mais, né? Então, mais longevidade, autonomia. Autonomia, né? De não estar dependendo de remédios para que você possa o quê? Aproveitar, curtir um pouquinho mais, né? Dessa vida que é tão linda. Vocês puderam perceber na fala de Aline o quanto que ela deu importância ao papel ser primordial dela. Eu que podia fazer por mim, ninguém poderia fazer por mim. Então, eu mudei a minha vida, mudei a minha rotina, comecei a enxergar os benefícios da atividade física e hoje a Aline enxerga isso como prioridade na vida dela, não é isso, Aline? Isso mesmo, minha gente. Então, assim, não dá para terceirizar. Eu não gosto de... Não gosta, mas a gente aprende a gostar. Aprende a gostar, porque os benefícios eles vêm, minha gente, eles vêm. E assim, numa época que a gente está vivendo, esse período que a gente está vivendo, de tantas coisas, né? De tanta doença, né? De tantas... A saúde mental, que hoje se tornou, acho que acredito fortemente... entre as mulheres, né? Porque elas não querem ser fortes o tempo todo, inteiras para fazer tudo para os outros e às vezes nada para elas. Esquece dela. E esquece realmente. Então, onde vem a depressão, né? E a atividade física, gente, para a depressão, eu acredito que não tem coisa melhor. É a primeira indicação, inclusive. Prática de atividade física é a primeira indicação para que você comece a receber os benefícios biológicos. E quando a gente coloca aqui, somos aqui time musculação. Mas quando a gente fala de atividade física, é você se encontrar em algo que lhe dê prazer. Seja numa ginástica, seja num pilates, num crossfit, seja num alongamento, fit dance, enfim, é você se encontrar e encontrar prazer no que você está fazendo. Isso, com certeza, só lhe traz benefícios. Vou contar até uma história rapidinho. Uma amiga minha, ela, amiga, eu preciso perder peso. Tomou, fez todos os tratamentos e tudo, e não ia. E o médico, olha, você está perdendo peso, você precisa, né, fazer musculação. Porque, gente, só perder peso por perder não dá certo. Né? Você tem que fazer atividade física. Né? Não é você, porque senão você vai ficar com aspecto de doente. Então, realmente, a atividade física, ela vai lhe dar um emagrecimento saudável e com acompanhamento médico. Ela dizia, amiga, eu não gosto de musculação. Amiga, o que é que eu faço? De mulher, tu tem que ir. Mulher, tu tem que ir. Estou incentivando já. Quem não gostava passou a ser incentivadora. Isso, quem não gostava. Isso mesmo, perfeito. Eu digo, mulher, tu precisa ir. Mulher, senão tu vai emagrecer, tudo vai cair. Tem que ficar tudo durinho. Ela começou indo para o judô. Eita, tô gostando. Eu digo, eita, que maravilha. Já tô dividindo os dias aí com o judô. Eu digo, perfeito. E aí fizeram um convite, estava continuando na musculação, indo sem gostar, minha gente. Indo para academia sem gostar. E, de repente, alguém fez o convite para ir para o CrossFit. E hoje, sabe, conseguiu o emagrecimento dela, saudável. Né? Conseguiu fazer o que ela gosta. E eu só vejo as fotinhas,
né, de 5 horas da manhã, olha o sol nascendo. Gente, Dela. a gente fica muito Muito feliz. feliz. É muito Demais, gratificante. demais, demais, demais. A gente fica muito feliz. Então a gente acha que em qualquer momento da sua vida você não pode ser exemplo, você não pode dar uma fala positiva para alguma mulher, mas gente, pode ter certeza Pode. que vocês podem ser exemplos. O exemplo Pode. arrasta Né? realmente. O exemplo realmente arrasta. Às vezes E a gente nem falar. sabe. Nem sabe o quanto que inspira, o Isso. tanto que aquilo ali tá movendo outras mulheres. Porque O poder disso aí, né, de transformação. E às vezes só precisa uma frase, uma palavra. Uma fala. E aí, essa mulher, ela vira a chave e começa a ver o sol, né, raiar. adorei o nosso papo sobre atividade física. É porque ela não gosta de malhar, minha gente. E Agora que não. já pegando esse gancho aí de Aline, falando sobre a importância da influência. Porque existem tanto influência positiva quanto influenciar negativamente. Isso. E o quanto é importante a gente observar essa ambiência. E você, quanto primeira-dama, você precisou realizar alguns afastamentos, mudar um pouquinho de mesa? Eu digo isso porque isso aconteceu muito na minha vida. Isso foi necessário, inclusive, para que a gente conseguisse subir alguns degraus na vida. E existem pessoas que fazem a gente desacreditar em possibilidades possíveis, reais. Como foi para você? Eu sempre gosto de uma frase, né, que eu digo assim: Deus, ele não escolhe os escolhidos, né? Ele capacita os escolhidos. É algo mais ou menos nesse... Deus não escolhe os preparados. Os preparados, ele capacita. né? Ele capacita os escolhidos. É verdade. Né? Então, eu acredito que realmente veio uma escolha como de Deus, como missão mesmo para nossas vidas. Né? E, assim, existe todo tipo de pessoas que a gente tem que lidar. Sim. E a gente gosta de gente, minha gente. tem que gostar. A gente gosta de gente. É assim, é real, não é nada. Porque realmente você tem que gostar. Você tem que estar perto. Então, tem pessoas que a gente sabe, eita, aquela dali não faz bem. Mas tem algum ponto positivo. Porque é o que eu sempre digo. A gente não pode só olhar os defeitos de Nádia e de Jennifer. A gente tem que... As qualidades delas é que tem que sobressair. Não é verdade? É. As qualidades, defeito, Todo mundo tem. E eu acredito que afastar não, mas eu acredito que a gente impor algumas condições para que a gente continue, né, a conviver, a ter uma relação, né, saudável, a pontuar. É necessário, às vezes, a gente pontuar e a gente até colocar alguns certos limites, né, para que isso fique saudável. Pra ambas né, as mas partes. não precisa um afastamento, né, total. Eu acredito que não. Isso faz até a gente crescer também, né? Porque todo mundo sendo bonzinho, todo mundo sendo isso, aquilo, como é que no desafio eu vou, né, despertar, mudar algo em mim, trabalhar algo em mim? Às vezes isso aconteceu para realmente eu mudar algo dentro de mim. Né? Alguma coisa ali está para me ensinar. Então é eu ter essa sabedoria para poder lidar com isso aí, com esses desafios. Mas assim, perfeito, só Deus, minha gente. Só Deus. Só Deus. E aí as nossas qualidades é que elas têm. Eu tenho um defeito. Então, mas eu quero que o quê? Que as minhas qualidades elas se sobressaiam, que sejam maiores, né, do que, na verdade, os meus defeitos. Perfeito. Né? É isso. E nessa sua transição, acredito que você tenha percebido claramente, que fica claro, né? Quem fica, quem vai, quem verdadeiramente está ali do seu lado desde o início e acredita e está ali pegando a sua mão nesse seu crescimento, nessas relações mais próximas. Quando a gente fala de relações, a gente fala dos que estão próximos, quem estão dentro, os que estão na nossa casa, no nosso lar, ou até ao redor de mesas próximas. E essa percepção para você foi algo muito impactante? Assim, a gente... Pessoas que você poderia contar, não conta estavam lá. tanto, né? E é quem você não acreditou e chegou ali perto e lhe verdade. surpreendeu E aí nesse processo. vem outras pessoas, né, para poder fazer esse apoio, né, que às vezes até uma fala, minha gente, naquele dia, às vezes você não está bem, não é todo dia que você está bem, às vezes você está doente, às vezes aconteceu alguma coisa, mas que a gente
não quer que ninguém perceba, né? A gente quer que todo mundo... E realmente, já aconteceu vezes de eu estar bem doente. Às vezes eu saí do hospital e logo eu tenho uma agenda, mas ninguém nem percebeu que eu estava doente. Então, é isso, é não deixar realmente perceber. E isso aí eu vou trabalhando dentro de mim, sabendo, olha, aquela pessoa é mais ou menos isso. Mas não é que a pessoa vai, tipo assim, se afastar, ou que eu vou tirar totalmente da minha vida. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Vamos nos aproximar, de repente, tem algum motivo para ela ser daquele jeito. Na verdade, tudo tem motivo. Tudo tem um porquê na nossa vida, né? Então, quem sabe? Vamos ver. Aí, quando a gente, às vezes, vai conhecer o outro lado, o lado do outro, aí a gente vê realmente. Nossa, sabia que tinha alguma coisa, né? Ali, alguma coisa por trás, alguma dor, né? Algum sofrimento, passou por alguma coisa que não conseguiu superar. E, às vezes, quer descontar em outra pessoa, quer agir de uma maneira errada. É mais ou menos por esse lado. Então, a gente realmente... A gente é muito de agregar, sabe? De juntar. A gente gosta muito, como eu disse, né? De gente. Então, a gente gosta de realmente estar perto das pessoas. Conhecendo a Aline hoje, né, de forma mais profunda, eu percebo que ela tem uma inteligência emocional significativa e eu vejo como um pontapé inicial para você lidar com pessoas. Não é possível você conseguir lidar com outras pessoas se você não consegue lidar com as suas questões primeiramente. Então, o autoconhecimento ele é um ponto primordial para que você consiga estar no cargo que ocupa hoje. Você acredita que passou por esse processo de autoconhecimento, de clareza, de autoconsciência, eu estou aqui e eu preciso disso? Isso mesmo, a gente precisa, eu acredito que acima de tudo tem muita sabedoria. Sabedoria é o que você fala, quais as suas atitudes, como eu devo proceder aqui, né? Às vezes vem coisas que realmente você, meu Deus, eu nunca fiz na minha vida, né? E você precisa realmente resolver aquilo ali. Então, vem esses desafios, né? Chega para você, né? Então, você realmente tem que pedir muita sabedoria para você conseguir contornar, conduzir da melhor maneira possível. Então, é isso que a gente faz, né? Todos os dias. Né? Um dia de cada vez, minha gente. Porque se for todos os dias juntos, não dá certo. Então, todo dia é um novo desafio. Só agradecer mesmo a Deus por todo dia permanecer. Obrigada, Deus, mais um dia. A minha fé também é uma coisa que eu digo, se eu não tivesse fé em Deus, eu não sustentaria. Perfeito, não sustentaria. Aline, agora olhando para as mulheres que você representa, e representa com muito carinho. Hoje eu tenho muito mais carinho por você, por saber a mulher forte que você precisa ser, mas que você se reconhece como mulher, com suas fragilidades. Fale ali para as mulheres, o que você diria para elas, diante de desafios que a vida nos impõe, com sua base de fé, com sua base de maturidade, de sabedoria, que a sua fala o tempo todo traz muita sabedoria, traz muita leveza, e a gente sabe que não é fácil. É isso mesmo. Essa leveza, minha gente, a gente procura construir todos os dias, né? Todos os dias. Em qualquer momento, ou bom ou ruim, até os momentos ruins, a gente tem que agradecer. A gente tira um aprendizado daquilo ali. Não é fácil. Não é. Não é fácil, mas a gente consegue. A gente consegue. São muitas dores que às vezes você carrega, mas você tem que estar forte. E você consegue. Então, é essa fortaleza, essa fala que vocês podem, mulheres. Tudo que vocês quiserem fazer não depende de ninguém, de nenhuma outra pessoa. Só de você mesma. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem esse poder, né? Esse poder de transformação. Quando uma mulher chega, o ambiente pode estar triste ali. Quando uma mulher chega, gente, é uma transformação, é uma diferença. Você percebe a diferença no toque, seja numa decoração, seja num toque de carinho, seja em qualquer coisa que ela faça, tem esse toque diferente. Tem, é verdade. Você falou de dor, se emocionou,
falou para outras mulheres emocionadas, e aí a gente pensa, em quais momentos da sua vida, Aline, que você tem que botar essa sua vulnerabilidade, esse choro, segurar tudo e tá ali apoiando outras mulheres, à frente de outras mulheres, porque as pessoas acham que ser forte é não chorar, é não se emocionar, Não. porque existe a fragilidade aí dentro, que a gente, não só sua, como de todas as mulheres, Isso. não é verdade? E por muitas vezes você tem que colocar esse papel em prática, né? Isso mesmo. Segurar a sua fragilidade para poder estar erguendo outras mulheres. Afinal de contas, você está à frente de um projeto muito, muito importante, que é realmente segurar a mão de outras mulheres. Isso mesmo. A gente trabalha com vulnerabilidade, então é uma coisa, porque no meu papel, né, na função a qual eu estou ocupando hoje como primeira-dama, ela vem pelo lado social e a gente vê realmente essa vulnerabilidade de outras mulheres, mas a gente vê a ajuda que vem, né, seja através de voluntariado, de trabalho, de participar de ações sociais, a gente vê muito a presença feminina em tudo que a gente faz. E aí a gente vê que realmente, né, o meu trabalho, ela influencia, ela impacta a vida de outras mulheres. E que muitas vezes esse choro é de alegria, né? É de Muita alegria, é de emoção, de dizer, nossa, se eu conseguir atingir uma mulher dessa, porque muitas vezes elas vivem em territórios vulneráveis, Sim. elas são mães solo, elas têm vários filhos, elas têm que trabalhar, ela tem que dar conta de casa, ela tem que dar conta do sustento. E aí a sobrecarga é muito grande, né? Muito grande. Imagine, às vezes a gente tem toda a estrutura, tem toda a rede de apoio, né? Tem tudo, e às vezes a gente reclama. Eu digo, minha gente, não é pra gente reclamar de nada, não. A gente tem que agradecer realmente todos os dias. E aí eu estar lá segurando a mão dessas mulheres, sabe? Eu fico tão emocionada, eu fico tão feliz, sabe? Imagino. Fico muito feliz, porque eu sei que em algum momento, né, às vezes elas não querem, não é nada não, meu, às vezes é um olhar, É ser vista. é um boa tarde. Sim. E aí, como é que você tá? Tá bem? É um sorriso, né? Às vezes não precisa tanto, não é verdade? É verdade. Então, é isso. Então, eu acredito muito nesse poder, né? Nesse poder de transformação, de transformar realmente outras mulheres, desse impacto que possa, essa responsabilidade que me foi constituída, né? E ser realmente esse braço, essa palavra, essa força, né? Que elas consigam realmente enxergar como isso, como muitas dizem, você me representa. Muito bom. Aline, muito obrigada. Muito obrigada por ter aceito esse convite para o Papo de 40. Para nós é uma honra ter você aqui, de verdade. E eu acredito verdadeiramente que nada acontece por acaso. Nada. Se você hoje ocupa alguma posição na qual te traz muita responsabilidade, foi Deus que permitiu. Acredite no potencial que outras pessoas já acreditaram em você. Comece você a acreditar na força que existe em você, mulher. Tá? Você não está sozinha. E o Papo de 40 é exatamente isso. É um ambiente seguro, onde a gente traz mulheres aqui com suas experiências de vidas, experiências reais, para te inspirar, para te motivar e fazer você acreditar que você não está sozinha. E é isso, mais uma vez, obrigada. Foi muito bom ouvir sua história. Pena que o tempo é pouco, a gente poderia ficar aqui conversando mais tempo. Mas foi muito bom ouvir sua experiência, sua transição, sua vulnerabilidade, seus medos e fazer com que as pessoas conheçam mais sobre o seu trabalho, o quanto que essa Aline se transformou, se tornou essa mulher aí mais forte, mais confiante e que acredita num propósito e tem clareza do legado que quer deixar aí para Petrolina e para as mulheres e para toda a região aí. Muito obrigada, Aline, por ter disponibilizado seu tempo para estar aí com a gente. Nossa, fico feliz, viu, de estar com essas duas mulheres. Nádia, muito obrigada. Jennifer, muito obrigada. Obrigada a você, mulher, também, que está aí do outro lado, nos vendo, nos escutando. E eu tenho certeza que algo dentro de você, a partir de hoje, vai mudar, mas vai mudar para melhor. Então, comece mudando dentro de si, de dentro para fora. Que realmente Deus trabalha em cada uma de nós. Então, deixa Deus trabalhar, não se preocupa com nada, não. Só confia,
né? Confia no propósito dele e você segue, e segue firme. Então, eu estou muito feliz de estar hoje podendo compartilhar, né, esse momento que a gente está vivendo, um momento muito especial, tanto para mim como para Simão, para toda a nossa família. Acredito que por todos os petrolinenses, né, a gente carrega Petrolina para o Brasil, para o mundo, com muito orgulho, e podem ter certeza, mulheres, eu quero ser a voz de vocês, eu sou a voz de vocês, quero poder representar da melhor maneira possível, né, realmente na posição que diz, não, essa realmente é a nossa primeira dama de Petrolina. Então, muito obrigada pelo carinho. Obrigada, Aline. Agradecer de uma forma especial os nossos patrocinadores, Revale, que desde o início desse projeto acreditou, porque ele acredita na força da mulher, Estúdio Nexus, com toda uma equipe que faz isso aqui acontecer da melhor forma possível. Muito obrigada por acreditarem nesse movimento. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos acompanhe todos os episódios, fique por dentro de todos os assuntos que o Papo de 40 traz para vocês. E não esquece, toda terça-feira episódio novo. Fique com Deus e até o próximo Papo de 40.